uma boa tarde a todos e a todas. Estamos aí em mais uma reunião nossa do Grupem, Artcid. Que bom que a gente pode estar aqui juntos, reunidos, né, e podendo falar sobre pesquisa, sobre ações de extensão também, e principalmente sobre aprendizado, né? Então, hoje é dia 19 de junho, estamos perto do São João. Para nós aqui no Sul, quem está em outros lugares do Brasil, vai chegando mais perto do dia 24, e dia 24 a gente costumava dizer que era a noite mais longa do ano, né? E aí o dia 24 de dezembro era o dia mais longo. São alguns conhecimentos mais folclóricos da gente, né? Então, estamos nesse dia aí bem frio, mas nós aqui estamos muito quentes de conhecimento e de vontade de estar juntos. A nossa pauta para o dia de hoje, então, basicamente está focando numa atividade que é de pesquisa e numa de extensão. A gente procura, quando é possível, trazer um pouco de uma coisa, um pouco de outra, porque apesar de nós sermos dois grupos de pesquisa pelo CNPq, né, Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, o Grupem, e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, Artcid, mas nós também, as nossas atividades de investigação, elas tendem a se transformar em extensão, ou muitas vezes as atividades de extensão têm se tornado objetos de pesquisa. Isso não foi uma nem duas vezes, mas tem sido uma constante no nosso trabalho, né? Para dizer, então, e para talvez exemplificar, que essas ações de ensino, pesquisa e extensão, que são o propósito da universidade, a gente tem procurado materializar nas nossas ações. Então, dito isso, a nossa pauta, como sempre, traz algum texto literário, alguma poesia, enfim, e hoje eu trouxe para vocês para compartilhar a Cantiga para Não Morrer, do Ferreira Goulart, que foi, mas enfim, continua sendo um poeta muito importante, com uma produção maravilhosa, e já falo para vocês, não somente na poesia, quanto na reflexão e produção artística também, ele foi importantíssimo mesmo. E depois, então, a pesquisa Afundarte, o ensino de música na região do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, que tem como integrantes a Bárbara Spor, o Guilherme da Silva Ramos, o Marcos Vinícius Torquato, nosso querido, que está aqui também, todos vocês, e eu que estou junto nessa caminhada. E depois a extensão, os colóquios sobre pesquisa em folclore, vou explicar um pouco para vocês, e aí participam também desse trabalho, além de eu mesma, a Daniele, nossa orientanda do mestrado, e também a Cibele, ambas, então, do mestrado. E no final a gente faz as conversas finais, gerais, então, que tivemos. Então, vou continuar aqui, trazendo Ferreira Goulart. Adoro essa foto dele, porque ele parece assim que está tentando entrar na nossa mente, e ele estava numa explicação ali, tiraram uma foto muito bonita do Ferreira Goulart. Então, o Ferreira Goulart, ele nasceu em 10 de setembro de 1930, em São Luís, no Maranhão. Após ligar-se, e ele é importantíssimo, então, expoente da cultura brasileira. Após o Ferreira Goulart se ligar aos movimentos do concretismo, e ele se ligou muito, e também do neoconcretismo, lá no início da década de 1960, ele acabou se afastando um pouco deste grupo do neoconcretismo. Ele dizia, então, que esse movimento acabaria com o vínculo entre a poesia e a palavra, e desta forma, então, ele passou a fazer poesia tratando de temas políticos, e se envolveu bastante nisso. Ferreira Goulart sempre encontrou um espaço para escrever a sua poesia vinculada ao contexto social. Ele tem um livro que se chama Poemas Escolhidos, e ele ali se apresenta fortemente nesse sentido. Como ele mesmo dizia, e declarou inúmeras vezes, o poema
ele surge dos acontecimentos do cotidiano, de um susto ou de como ele se depara com a poesia. Ele consegue ser simples, né, e conseguia fazer isso de uma forma muito bonita, sem deixar de lado um lirismo trágico, muitas vezes, ou mesmo subversivo, né? E a visão crítica, muitas vezes sarcástica, da vida e da sociedade que ele traz nas suas poesias. E do Ferreira Goulart, trago a Cantiga para Não Morrer. Ele diz assim: quando você for embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso, me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve já vive em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. Então, assim, com essa poesia linda do Ferreira Goulart, eu convido vocês também a conhecer mais trabalhos dele, mais poesias e também as suas críticas. Ele foi crítico também, crítico artístico, enfim, vale a pena porque é um trabalho maravilhoso dele. Ferreira Goulart. Então, a nossa pauta, temos, então, a Fundarte, o ensino de música na região do Vale do Caí, e apresentarão a seguir a Bárbara, o Guilherme e o Marcos, e eu junto, e depois a atividade de extensão colóquio sobre pesquisa em folclore, comigo, a Daniele, a Cibele. Então, eu vou tirar daqui, para a gente poder trabalhar. E eu pergunto, Babi, tu queres que eu apresente, meu amor? Tá bem. Ok. Então, nós vamos começar a apresentação do nosso trabalho, que faz parte, então, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e é uma satisfação dizer que é um dos projetos de pesquisa que nós estamos, então, realizando, que teve aprovação no edital que é do final de 2019 e que ocorreu, então, de agosto de 2020, e ele se estende até agora julho de 2021. Então, nós já estamos finalizando esse projeto de pesquisa e que agora se constitui na pesquisa propriamente dita. E se chama a Fundarte e o ensino de música na região do Vale do Caí. E participam, então, desta pesquisa a Bárbara Cecília Spor, eu, o Guilherme Ramos e o Marcos Torquato, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, todos integrando o curso de graduação em música, licenciatura, que se localiza na unidade em Montenegro. Devo dizer para vocês que é uma satisfação que todos os alunos nós conseguimos bolsa. Inicialmente tínhamos conseguido 2 bolsas, e aí foi a da Bárbara e do Guilherme, e como esse projeto foi o primeiro, recebeu o primeiro lugar em toda a universidade, nós tivemos mais uma bolsa, e aí tivemos a alegria de poder contar com o Marcos Vinícius Torquato. Vou começar, então, apresentando. Hoje eu estou apresentando junto com os meus filhinhos, isso é muito bom, né? E trazendo um pouco para vocês os antecedentes dessa pesquisa, nessa introdução, então, trazendo a Fundarte, né,
como é que ela está localizada no cenário também, e os cursos que compõem, o papel da Fundarte, e o que a gente compreende, então, e almeja com essa pesquisa. A Fundação Municipal de Artes de Montenegro, ela é uma instituição que já existe há muito tempo. Aí vamos dizer, final da década de 60, ela começa a ser idealizada, aí a década de 70 ela começa efetivamente a acontecer, a existir, e ela começa mais ligada à área da música, né? Montenegro, que é chamada e tem a alcunha mesmo, e projeto e decretos para isso, como cidade das artes, é verdade o fato de ela ser a cidade das artes. Talvez nós devamos trabalhar para que efetivamente isso se desenvolva mais. Mas a cidade de Montenegro, ela é extremamente importante em diversos segmentos artísticos, não somente da música. O segmento do teatro sempre foi muito importante também em Montenegro, e muitos dos moradores de Montenegro envolviam-se em ações também cênicas. A dança também, as artes visuais também, e não está na nossa pesquisa propriamente dita, mas é importante dizer, a região do Vale do Caí, e que se encontra a Fundarte, a cidade de Montenegro, é uma região que tem inúmeros escritores participando e que já existiram, que já publicaram ou que publicam, inúmeros poetas. Então, é uma região realmente muito importante culturalmente falando. E não é por nada que aparece uma instituição como essa, da Fundarte, nessa região. Então, devido aos anseios de muitas pessoas de efetivamente realizarem os seus estudos em todas as áreas, bem como a área da música. Começou inicialmente num presídio, né, nos subterrâneos de um presídio, porque era o lugar que se tinha, e aos poucos, então, foi se estruturando, foi se solidificando no cenário montenegrino. É claro que também nós precisamos dizer que nem tudo são flores, né? Nem tudo é fácil em relação a uma instituição. E aí eu digo porque trabalhei anos na Fundarte, foi efetivamente o meu primeiro emprego, eu nem era formada ainda, já comecei a trabalhar lá nos anos de 1988 e vi assim o crescimento maravilhoso dessa instituição, mas sempre com muita luta. Por quê? Porque toda a subvenção financeira da Fundação Municipal de Artes de Montenegro vem da Prefeitura de Montenegro. E entendemos que, muitas vezes, o valor, né, o orçamento, é muitas vezes solicitado para uma outra pasta, para a saúde, para, enfim, e aí fica muitas vezes complicado, que é mais relacionado à cultura, né, vista pelo município, mas a Fundarte tem inúmeras ações educacionais, e aqui a pesquisa também vai mostrar isso. Então, nesse sentido, a Fundarte começa inicialmente mais na área da música, mas vai ampliando e vai, então, recebendo as artes visuais, a dança e o teatro também, de uma maneira muito sólida no seu trabalho como escola. Neste sentido, então, a Fundarte tem um papel muito importante na educação musical de Montenegro região, porque não apenas na Fundarte existem as ações e mais relacionadas à comunidade ligada à Fundarte, mas com o passar dos anos, e aí também isso é uma boa evolução, houve muitas parcerias e muitas atividades começaram a ocorrer para além dos muros da Fundarte. E aí os trabalhos começaram a ser feitos em escolas, por exemplo, a própria Bárbara tem uma atuação em uma escola, na Ana Beatriz, né, Babi, que vai levando o quê? Todos esses pressupostos artísticos para outras comunidades que, se não fosse a Fundarte, não teriam. Então, é extremamente importante essa instituição, e eu digo para vocês isso com muito carinho e com muita convicção, porque eu vivi isso por 24 anos, sendo professora da Fundarte.
Nesse sentido, então, entendemos que esta pesquisa ela vai contribuir com a educação musical não somente da região, mas ela instiga também essa produção de novas pesquisas no âmbito de outras instituições que não a Fundarte, porque pelo Brasil afora, algumas instituições assim existem ou devem existir. Então, o fato de se investigar uma instituição como essa também instiga outras regiões a talvez criarem instituições desta natureza, porque são extremamente importantes para a vida das pessoas. A arte é importante para a vida das pessoas. O ter música, o oportunizar as pessoas, esse trabalho e essa participação ajuda com certeza na vida das pessoas. Então, nós temos essa crença no nosso trabalho e estamos fazendo com muito carinho e nos reunimos toda segunda-feira à noitinha. E quero dizer uma coisa que é muito importante também, depois o pessoal vai falar um pouco mais, e daqui a pouco eu vou dizer os objetivos também, mas esta pesquisa, eu fiz o projeto, obviamente, mas a construção dela está sendo feita totalmente com 4 cabeças e a 8 mãos, né, que somos todos nós. Então, nós escrevemos junto, nós analisamos junto, então é uma experiência ímpar, né, muito importante, muito bom mesmo estar fazendo isso. E nesse sentido, então, tendo em vista todos esses pressupostos que eu comentei com vocês, os nossos questionamentos são os seguintes: qual a história da Fundarte no que diz respeito ao ensino de música e a contribuição para a construção da cultura musical da região do Vale do Caí? Por que Vale do Caí? Porque Montenegro se localiza na região do Vale do Caí, e é a cidade, então, em que se localiza a Fundarte. Depois, qual o tipo de ensino de música que a Fundarte oportuniza à comunidade ao longo dos anos, incluindo os instrumentos musicais e o aprendizado musicológico, porque a Fundarte tem o ensino de instrumentos em se tratando da música, mas também o ensino da teoria e percepção, aspectos relativos à apreciação musical, à sua historicidade também. Isso é importante porque não é só que já é um trabalho importante, mas não é só aprender um instrumento. Existem muitas coisas que fazem parte do aprendizado musical. E sempre esta foi uma preocupação e um cuidado da Fundarte. Quem conhece o seu currículo entende o quanto isso foi construído há muitos anos já. E quais os professores de música que atuam ou atuaram na Fundarte, incluindo o ensino de instrumentos musicais e dos aspectos musicológicos? E quais os grupos musicais, então, que a Fundarte constitui ao longo dos anos e também na atualidade? Deste modo, o nosso objetivo geral é investigar o impacto causado pela Fundarte no desenvolvimento da educação musical da região. E isso vem bem ao encontro, né? Alguns trabalhos já estão também aparecendo nesse sentido. Eu participei há pouco tempo atrás da qualificação da pesquisa de doutorado do Bruno Félix da Costa Almeida, que está investigando essas questões também musicais num outro viés da Fundarte. Então, quanto mais pesquisas forem feitas, mais nós vamos, então, elevar a importância desta grande instituição. E agora, então, eu tenho a satisfação de compartilhar com os meus colegas de pesquisa essa outra parte, que é a revisão de literatura, que é a construção do objeto de pesquisa da gente, propriamente dito. Todas as pesquisas precisam trazer essa revisão para que a gente mostre o quão sólido e o quanto foi construída esta base em termos de solidez, né? Então, passo a vocês agora a continuidade. Bom, oi, gente. Eu sou o Guilherme, então eu vou fazer a introdução da nossa revisão de literatura, explicar para vocês mais ou menos como é que a gente fez. Essa revisão de literatura, ela ocorreu um pouco diferente das outras pesquisas que a gente vinha realizando, no sentido de que ela foi um pouco mais aprofundada e organizada. A gente buscou o documento do Qualis, que tem à disposição de todas as revistas,
E daí selecionamos algumas palavras-chave para buscar por revistas que tivessem esse tema, né? Então, as palavras-chave eram cultura, arte e música. Aí, nesse documento, óbvio, a gente tem uma lista com muitas revistas, muitas e muitas, daí, após, então, selecionar essas palavras-chave, a gente selecionou 152 dessas revistas. 73 revistas foram achadas com esse termo de cultura, 68 com o termo de arte, e 11 revistas com o termo de música. Resultando, então, através da análise dessas revistas, em 13 artigos coletados, que são artigos que falam acerca de instituições, da relação das instituições culturais, artísticas ou de ensino de música com a nossa pesquisa, né? Então, a gente buscou esse tipo de artigo para ter como base o desenvolvimento da pesquisa. Agora eu passo a palavra, acredito que para o Marcos fazer a próxima, ou para a Babi, passar daí o slide para mim, por favor, que eles vão falar especificamente quais foram os artigos que a gente selecionou. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, querido. Ah, tá. Então, seguindo aqui a nossa apresentação, eu escolhi esses 2 artigos aqui da revista Ampom, Anais do Congresso da Ampom, perdão, e da Música Popular em Revista. A partir dessa busca que o Guilherme explicou, né? Eu fiquei com o termo música e a gente fez um pente fino, encontrei diversos artigos e revistas que falavam um pouco sobre a música em conservatório, música em centros culturais, e acabei por analisando e vendo que esses dois artigos aqui se relacionavam bem com a nossa pesquisa, que um é um projeto de pesquisa que aborda a Fundação e Formação de Conservatório de Música do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, e posteriormente se funde ali a URGS, né? Primeiro ele é um conservatório, como a história da Fundarte, depois ele vira o Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, ali, que é o IA, né, da URGS. E o outro fala também sobre a questão da música em um projeto sociocultural na periferia da cidade de São Paulo. Então, fala também sobre projetos sociais que, relacionando com a Fundarte também tem ações de projetos sociais. É isso. Bom, então, boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco para vocês sobre alguns artigos de revista em música e também alguns sobre as revistas de arte, né? Então, aqui a gente tem 6 artigos específicos da área da música, né? Então, temos os Anais de Congresso da Ampom, a revista Música UDI, a revista Opus, a revista da Bem e a Revista Brasileira de Música. E aí, esses artigos todos aqui, eles falam sobre instituições culturais que têm ou ensino de arte ou ensino de música, tá? Essas pesquisas, elas basicamente são centradas, aqui nesses 6 artigos, elas são centradas em pesquisas documentais, que nem o nosso objetivo, que a gente vai falar um pouco depois sobre a nossa metodologia, que também é pesquisa documental. Então, eles resgatam relatórios, reportagens de jornais, vídeos, também fazem uma leitura documental sobre essas instituições, tá? Publicados, então, em 2015, 2016, 2017 e 2018, né? Esses artigos. O primeiro, então, fala sobre as práticas e os usos musicais no Piauí, apontamentos históricos. Fala especificamente de um dos departamentos da Academia Lourenço Fernandes, que já está desativada. Teve, então, seu início lá pela década de 70, ficou 13 anos, né, com atividades, e aí teve suas portas fechadas. Isso aconteceu em Teresina, no Piauí. E é muito importante falar sobre esse departamento, porque foi o primeiro que se teve, né, na região do Piauí ali. Então, foi o primeiro departamento de música que proporcionou o ensino de música, né, através do piano, através de outros instrumentos musicais,
ali naquela região. O próximo, então, fala sobre a Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo, que é uma importantíssima escola que nós temos aqui no nosso país, né? E ela, inclusive, está aberta ainda com diversos cursos de música e exclusivamente puxado para o estilo choro também, que é uma manifestação cultural brasileira típica nossa aqui. E também fala, em paralelo a isso, ao clube de choro. Porque o que acontece? Os alunos que, na verdade, os musicistas que tocam no clube de choro, geralmente são alunos provindos da Escola Brasileira de Choro Rafael Rabelo. Então, nós temos dois vieses ali, tanto de ensino como também de performance desses alunos, né, através do clube de choro. Então, essa investigação, ela traz esse paralelo dessas duas instituições, então, que se fundem para o bem maior, né, que é a música, né. Também temos, então, o Francisco Kurt Lang, eu acho que eu sempre falo errado o nome dele, que foi um importante agente, né, digamos assim, para a construção de entidades em Belo Horizonte para o ensino de música. Então, esse artigo fala um pouco sobre isso também, sobre a construção da área, e aí ele traz uma análise da rede de sociabilidades. Então, através das cartas que o Francisco mandava para o governo, para que se fundisse, né, instituições de ensino de música, ele cria, então, uma rede de sociabilidades. Então, esse artigo comenta um pouco sobre isso e fala, obviamente, sobre a importância da música, sobre os contextos de atividades pedagógicas que tem, né, essas instituições. O próximo, então, fala sobre memórias de um estabelecimento de ensino musical, que aí fala sobre o Instituto Carlos Gomes, né, que a prof já esteve presente lá, já viu como é que funciona tudo. Então, esse é um artigo também que coleta pesquisas documentais, então ele já tem relatórios de entrevistas, então pelos relatórios que eles fazem a pesquisa, e aí eles trazem toda essa questão histórica deste importante instituto. Também seguindo, nós temos o Conservatório de Música do Rio de Janeiro, que também é um importantíssimo conservatório aqui, e aí também é um mapeamento documental e os desafios para a pesquisa. Aí fala um pouco sobre como é que se deu o ensino de música aí nesse conservatório e ainda está presente, né? Pode seguir, prof. Agora eu falo um pouco sobre as revistas de arte, e aí nós temos dois artigos aqui, da DASE e da Com, não sei como é que se pronuncia, perdão, que falam especificamente sobre artes visuais e não sobre música. Por que nós decidimos, então, colocá-lo? Porque é importante a gente também trazer, né, na nossa revisão de literatura, instituições que trabalhem de alguma forma com o ensino de arte, e aí fazendo esse paralelo com o ensino da música. É muito importante a gente também chamar a atenção para essas instituições, mesmo elas, então, sendo voltadas às artes visuais. E a Fundarte também tem o curso de artes visuais, então, esses dois pontos, né, super interlaçam para a gente trazer esses artigos para revisão de literatura, tá? Então, na revista Ensinar Mod, que é uma revista de ensino, de arte propriamente dita, crítica de arte e também de moda. Então, traz aqui as memórias da academia e o ensino de arte no início da República. Então, esse artigo, ele vai falar sobre a Academia Imperial de Belas Artes, hoje já desativada, que foi a primeira academia que nós tivemos aqui no nosso país. Então, ele fala um pouco sobre o ensino de arte aí, né, nessa academia. O próximo, seguindo, então, o ensino de arte no Colégio Pedro II, que é um importantíssimo colégio. Antigamente era privado, voltado mais ao povo de elite, né? Hoje é uma referência, né, no ensino público, né, do ensino básico, e é super importante trazer esse colégio também que tem um ensino já de anos, desde o início, de artes. Então, ele traz um pouco as tradições, as tradições e as invenções. E aí ele vai trazendo como é que esse ensino foi sendo modificado de acordo com a evolução das didáticas, enfim, de acordo com as trocas de diretores, enfim, toda a função do colégio, né, num contexto histórico colégio, como isso modificou também o ensino de artes, né? Na revista, então,
Cartema. E seguindo para o último de revisão de literatura das revistas de arte, nós temos aqui, na verdade, Revista Brasileira de História da Educação. E aí a gente colocou aqui junto, porque é um importante artigo que fala sobre os conservatórios do canto orfeônico, da época de Villa-Lobos aí. Então, essas instituições, os conservatórios de canto orfeônico, elas são responsáveis por, naquela época, também formarem professores de música, né? Que foram, então, para as escolas levar o canto orfeônico. Então, esse artigo também comenta um pouco sobre isso e fala com as questões pedagógicas presentes nesses conservatórios. Tá. Eu vou falar, então, tentar falar brevemente sobre os dois artigos que caíram na parte sobre cultura, tá, da revisão de literatura. Então, o primeiro selecionado foi da revista de História e Cultura, certo? O título dele é Educação Musical no Interior de Minas Gerais, a experiência da Escola de Acordeão de Tuiutaba, um apanhado do ano de 56 até 64, né? Foi uma escola que ela surgiu num contexto de êxodo rural, digamos assim, onde o pessoal, os trabalhadores rurais estavam começando a se deslocar, né, para um centro urbano. Teve essa necessidade de ter uma instituição de cultura, né, propriamente. E isso é uma escola de música, né, específica. Então, começaram a se dar, em um lugar pequeno, começou a se dar aulas de acordeon e foi tomando formato até se tornar uma escola respeitada da região. Então, nesse sentido, a escola de Tuiutaba, ela conseguiu proporcionar um impacto imenso, assim, no contexto cultural da região. Conseguiu levar seus alunos para fazer excursões em outras cidades, né? E, basicamente, esse artigo é um recorte dos registros. Não é um artigo munido de muitos referenciais teóricos, ele é uma coleta de documentos, né, mais referente a essa época, mas também não tem nenhuma teoria entrelaçada, assim, esses documentos, vale a pena lembrar isso a vocês. O segundo artigo, ele já é um pouco maior, esquecido de ver. O segundo artigo, ele já é um pouco maior, então ele é um recorte de uma pesquisa de doutorado, ele não estuda uma instituição cultural em si, ele estuda um pouco sobre as atribuições da instituição, né, na produção da cultura. Então, ele diz que a instituição, ela surge à medida que as relações humanas, elas vão ficando mais complexas, né, então surge essa necessidade de se criar uma instituição que consiga trabalhar com alguns dos aspectos envolvidos ali. Também conclui falando que as instituições culturais, elas têm funções importantes que ajudam a manipular não, falei a palavra errada, que ajudam a tecer os aspectos culturais de uma região como um todo. Então, foi bem pertinente para a nossa pesquisa entender como que estudos em torno de instituições funcionam. Então, essa investigação teve por base a abordagem qualitativa. Conforme Desim e Lincoln, 2006, a abordagem qualitativa consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que localiza e dão visibilidade ao observador no mundo. A pesquisa documental, o método adotado para essa pesquisa, caracteriza-se pela busca de informações, documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens, revistas, gravações, entre outras matérias de divulgação. Oliveira, 2007. A coleta dos dados caracterizou-se pela pesquisa via internet. Foi uma ferramenta metodológica que facilitou muito o trabalho de nós pesquisadoras e pesquisadores, no que diz respeito à rapidez, à economia e à qualidade de conteúdo, de pesquisas e de diferentes produções. Então, nos ajudou bastante. A técnica para a coleta de dados, não, já falei. Agora eu vou falar sobre a análise dos dados, desculpa.
Então, após a coleta dos dados, foi realizada a sua análise por meio da análise de conteúdo, que é uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda a classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrição sistemática, qualitativa ou quantitativa, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados no nível que vai além de uma leitura comum. Segundo, embasado essa fala agora em Moraes, 1999. Excelente, Marcos. E vejam, né? Acho que é importante também a gente salientar para o pessoal que está nos escutando. Nós não pensávamos anteriormente, quando elaboramos esse projeto, de que estaríamos assim, confinadinhos, né? Quietinhos. Mas nós pensávamos já, obviamente, em fazer esse trabalho da pesquisa documental e pelo fato de conhecermos o material da Fundarte, e quem já trabalhou na Fundarte ou quem é da Fundarte sabe, há inúmeros relatórios desde muito tempo atrás, que são umas coisas grossas, quase 10 centímetros ou mais cada relatório, contando anualmente o que a Fundarte fez em termos de apresentações, de tudo. Então, esse material, ele é um material físico. Então, este material ainda nós não conseguimos ter o contato porque ficamos reclusos. Então, o que a gente fez? Nos adaptamos, porque é isso que a gente tem que fazer. A gente pensa num projeto, mas ao andar da carruagem, as melancias vão se ajeitando. E foi o que aconteceu. Mas, apesar disso, eu quero trazer também um aspecto positivo, porque nos fez nos voltarmos para outros materiais que talvez nós não fôssemos nos atentar se fôssemos apenas coletar estes materiais, entendem? E tem muita coisa virtual, tem muito material no site da Fundarte, muito material no site da TV Cultura do Vale também, e muitos materiais em jornais, e aí a gente conseguiu muito esse material, e foi maravilhoso, né? Então, realmente, a nossa pesquisa, ela percorreu esses caminhos aí, mas nós tínhamos pensado de outra forma, mas acabamos tendo, acho que bons resultados, né, gente? Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso referencial teórico. Tá? Então, ele é composto por algumas áreas também. Então, a gente tem o campo da educação, o campo da educação musical e também o campo da história. Tá? Me corrijam se estiverem falando alguma coisa errada. Então... Guilherme, deixa eu só... Desculpa que eu interrompi, mas eu me lembrei de uma coisa. O referencial teórico, o legal disso, e eu quero também, além de apresentar o trabalho, de trazer os bastidores um pouco para vocês, muitas coisas eu pensei, mas outras tantas eu não pensei no projeto. E aí me vem o Guilherme trazendo Tardif, que ele já estava encasquetado com o Tardif em outra pesquisa, e isso era bom. Aí ele começou a dizer, não, mas a gente pode analisar assim, assim, assado. Então, esse aspecto pedagógico que a gente está trazendo nessa pesquisa não estava inicialmente pensado, mas é porque as pessoas que constituem um projeto de pesquisa também têm que ser ouvidas, né? E isso tudo vai fazendo com que a gente componha este cenário. E também o fato de, por exemplo, a gente trazer a questão da história. Mas a Bárbara é bacharel em história, é uma historiadora. E aí, assim, por que a gente não vai utilizar esse material, esse conhecimento maravilhoso que ela tem? E isso foi importantíssimo, porque nos fez analisar por um viés da história, que se não fosse a Bárbara, nós não tínhamos observado nesse sentido. E aí também vem o Marcos, né, entrando na pesquisa, e aí ele traz também a questão do Kremer, que nós tínhamos estudado em outra, numa disciplina que ele estava junto, e aí vai se apropriando, e a gente compõe esta teia conceitual que constitui, então, o nosso referencial teórico.
Muito bem. Então, eu vou começar, então, a falar do referencial teórico que é referente à parte da educação. Tá? Então, o livro que a gente está trazendo é Os Saberes Docentes e de Formação Profissional, da Ardif. A gente não está trazendo o livro inteiro, mas tem conceitos trabalhados nesse livro que são bem interessantes, principalmente para análise de currículo e disciplinar. Então, o Tardif ele faz um estudo acerca dos saberes dos docentes, né? O saber que, de acordo com ele, é lotado, ele é preenchido por vários outros saberes que vão ter que ir se interligando com os saberes docentes propriamente ditos, né? Que ele vai aprender dentro de uma instituição ou de acordo com o dia a dia dele. Mas, então, existem alguns grupos. Os que a gente selecionou para fazer essa análise são os saberes considerados disciplinares, que são mais referentes à divisão de disciplina, divisão de conteúdo, né, de cada um dos cursos, por exemplo, que a Fundarte oferta. Ainda nessa mesma base, mas daí vinculando um pouco mais para o lado curricular, temos os saberes curriculares, que vão trazer a proposta de funcionamento, né, da dinâmica da aula, ou também os métodos de avaliação. Aí temos também os saberes experienciais, que já vão estar mais presentes na forma como os professores se relacionam com os alunos e com a instituição, nos eventos organizados, enfim, todas essas coisas que acontecem de fato, né, dentro da instituição. A forma como os professores se relacionam com o conteúdo também. A DIF também nos traz para dar subsídio, né, para sustentar cada um desses saberes. Ele traz concepções de educação, traz 3 grandes concepções de educação e cria também, posteriormente, uma, mas essas concepções eu vou explicar para vocês daí ao longo do resultado de análise de dados, para mostrar como que elas se encaixaram daí em cada uma das nossas categorias. Marcos. Certo, então continuo. Volta, por favor. Isso. Então, como a prof falou, já tinha tido contato numa cadeira com a prof mesmo, com o Kremer, né, e tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais nesse estudo dele aqui, e o que ele traz a partir dessa pesquisa. Quanto mais eu lia, mais eu pensava, bah, quanta coisa interessante aqui, como a educação musical abrange, como ele diz, né, diversas áreas das ciências humanas. Então, o Kremer vem com essa proposta de discutir o campo epistemológico da educação musical, e essa sistematização da área da educação que ele propõe, eu achei interessante porque o primeiro ponto que diz que a prática músico-educacional encontra-se em vários lugares, isto é, os espaços onde se aprende a música são múltiplos e vão além das instituições escolares. Então, esse ponto eu achei bem importante, assim, para a pesquisa. E no segundo, ele diz que o conhecimento pedagógico musical é complexo e, por isso, a sua compreensão depende de outras disciplinas, principalmente das chamadas disciplinas das ciências humanas. E, como a prof falou, a gente teve a Bárbara trazendo essa questão histórica na pesquisa, que foi fundamental, bem importante. Aí aproveitei nesse artigo aqui do Kremer, essa pesquisa, esse estudo, e trouxe enfatizando mais as disciplinas dos aspectos históricos e sociológicos, né? Então, aproveitando que a gente estava fazendo esse trabalho também com a história, e o Kremer diz aqui que, nos aspectos históricos, que o tratamento de fontes musicais, edição histórica, críticas e interpretações de obras, pesquisas biográficas, escrita histórica, tudo isso tem uma suma importância na questão de fazer uma pesquisa sobre ao longo do tempo, sobre uma instituição, ou trazendo para a nossa pesquisa, né, para a gente saber o que aconteceu, qual é o impacto mesmo que a Fundarte traria ou traz para a região, a partir dessa concepção de pesquisas históricas, né?
E no aspecto sociológico, ele analisa o comportamento de pessoas observando as influências sociais, instituições e grupos. Examina as condições sociais e os efeitos da música, assim como relações sociais que estejam relacionadas com a música. Então, novamente, né, o que esse contato com a música nessa região trouxe, proporcionou para essas pessoas que estavam envolvidas? Por essas concepções que a gente achou, assim, interessante. É isso. Para finalizar, então, o campo da educação musical, a gente trouxe alguns trechos do livro Ensinando Música Musicalmente, né, do Swanwick, especificamente a parte que ele trata dos aspectos estéticos da arte, né? Então, para o Swanwick é muito complicado quando se entende que o estético artístico e o estético emocional são a mesma coisa, né? São coisas diferentes. E ele diz que quando a gente relaciona esses dois estéticos, eu sempre esqueço a câmera. Quando a gente junta esses dois estéticos, né, o artístico e o emocional, digamos assim, a gente acaba criando um grupo, meio generalizando, né? Um grupo onde vai provocar essa sensação de que o inconsciente e o consciente, digamos assim, né, o físico, vai aumentar, que as pessoas pensem que a arte ela acontece toda nesse universo onírico e imaginativo, coisa que não é, né? A estética da música, ela tem alguns processos, ela tem especificidades em cada etapa do desenvolvimento musical, e são em cima de metáforas, em cima dessas etapas do desenvolvimento que o Swanwick vai propor, então, algumas formas estéticas, né, do desenvolvimento da música. E a gente vai utilizando isso também para analisar aqueles saberes disciplinares ou saberes curriculares que eu citei para vocês do Tardif. Basicamente é assim que o Swanwick vai contribuir, e eu falo mais um pouquinho daí quando for apresentar os resultados. Então, nesse sentido, vocês vejam que é complexo o referencial, porque a história da Fundarte, ela é complexa, ela é com várias transversalizações que a gente tem com diversas possibilidades de análise. Volta um pouco que falta o referencial histórico. Cortei a historiadora. Capaz. Bom, por último, a gente traz o referencial da história, basicamente, né? Mas que esse referencial, ele trabalha especificamente com uma abordagem de história cultural, o que encaixa perfeitamente com a nossa pesquisa, né? E aí a gente traz o Roger Chartier, que tem uma vasta produção na história cultural, e a gente traz uma obra em específico, que é a história cultural entre as práticas e representações, que ele traz 3 conceitos que são também do campo da sociologia, mas que estão muito enraizados na história cultural, que é o conceito de apropriação, representação e prática cultural, tá? O que o Roger Chartier faz? Ele investiga uma sociedade que ele já não está mais vivendo, tá? Então, ele também tem esse trabalho de pesquisa documental. Ele investiga a sociedade francesa no século XVIII e ele usa disso para falar sobre esses 3 conceitos e como essa determinada realidade social, que é propósito da história cultural, como essa realidade ela é construída, pensada e dada a ler, tá? Então, ele usa um elemento físico, que é o livro, que é símbolo de uma supremacia intelectual, né, da sociedade francesa, e se dissimulou por todo, né, o nosso mundo ocidental aqui, o livro como uma forma de transmitir conhecimento, de passar culturas de diversos povos para diferentes povos, enfim. Ele traz, então, esse objeto, que é o livro, e estuda ele com relação à sociedade francesa daquela época, do século XVIII. Por que a gente traz ele? Porque ele traz esses 3 conceitos, que são apropriação. Ele traz, então, a apropriação como algo que a gente vê na sociedade, se identifica com isso e coloca para dentro da gente, passa a usar, tá? As representações
são coisas que a gente já tem dentro da gente, que são fundamentadas pela apropriação e que são fundamentadas por nós mesmos como indivíduos pensantes, e que nós, então, colocamos isso para fora para que as outras pessoas nos vejam. Então, isso seria uma representação de quem eu sou dentro de uma determinada realidade social, né? E as práticas culturais são o que as nossas manifestações, tanto individuais, como seres, dentro de uma sociedade, como também coletivas, como é o exemplo da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, que tem diversas apresentações que envolvem a comunidade, que as pessoas se identificam, que as pessoas se apropriam daqueles conhecimentos que estão ali sendo produzidos. Então, a gente usa desse referencial por dois, né, aspectos, que são o ensino de arte, envolvidos, então, numa pesquisa documental, escritos, como é o PPP, Projeto Político Pedagógico da Fundarte, que a gente realiza, como também a questão subjetiva, que é o ensino da Fundarte, que é trazer apresentações para as pessoas assistirem, porque aí cada indivíduo da sociedade vai fazer um tipo de leitura, vai fazer um tipo de apropriação daquilo e vai também se representar dentro da sociedade a partir daquilo que a Fundarte está proporcionando, né? E também a gente traz aqui na nossa pesquisa as reportagens de jornais, que são também reflexo daquilo, dessa nossa realidade, né, de Montenegro, porque a gente pegou um jornal local que fala sobre uma instituição que conhece, que fala sobre uma instituição que realmente ele está vivendo essa instituição, né? Então, a gente traz aqui o referencial do Roger Chartier para também, de fato, fazer uma história cultural da Fundarte. Tá? Que maravilha. Agora sou eu. Bom, enfim, agora a gente vai entrar na última parte, né, da nossa pesquisa, que ainda está sendo construída, tá? Eu deixar bem claro isso, a gente está na finaleira, mas ainda estamos construindo algumas partes. E o nosso resultado e análise dos dados, é importante dizer que a gente coletou basicamente materiais de 2017 a 2020. Nós temos alguns vídeos apenas de 2012, mas o nosso foco principal é 2017 a 2020, por estarmos num contexto virtual também, tá? E aí, nós aqui coletamos o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, publicado pela revista da Fundarte, né, pela editora Fundarte. Nós coletamos no jornal EBA 185 reportagens, então datadas de 2017 a 2020, também no âmbito virtual. E nós coletamos 32 vídeos. Me corrija se eu estiver errada, Marcos, mas acredito que sejam os 32 vídeos da TV Cultura do Vale, tá? E esses materiais, a gente, de acordo com a nossa metodologia, do nosso autor, né, de análise dos dados, análise de conteúdo, que é o Roque Moraes, a gente dividiu isso em categorias, porque a gente percebeu que esses materiais que a gente tinha, eles tinham semelhanças e não semelhanças, né? Então, a gente dividiu em categorias. Então, a primeira delas é elementos de práticas educativas executadas na Fundarte, mais especificamente sobre o PPP. Eventos educacionais de pesquisa em artes, nossa segunda categoria, que tem revistas e vídeos. Apresentações musicais dos alunos da Fundarte, que também tem reportagens, e vídeos. Programações culturais da Fundarte, reportagens e vídeos. Pode ir, isso. Trajetória dos estudantes e professores da Fundarte, reportagens e vídeos. Comemorações, também, reportagens e vídeos. E o último, então, projeto multidisciplinar, que tem reportagens e vídeos. Pode passar, prof. Ligue a câmera agora, né? Gente, então eu vou começar a falar dessa nossa primeira categoria de dados, tá? Então, ela é feita no programa de curso básico da Fundarte. Ela foi feita com os documentos, né, coletados dentro desse documento, né? Vários documentos lá dentro. Então,
ela trata, o nome dela é Elementos das Práticas Educativas Executadas na Fundarte, porque ela tem uma dinâmica de funcionamento. Então, vou voltar lá só o que eu falei para vocês antes, tem os saberes disciplinares, os curriculares. O que foi feito nessas 3 subcategorias que estão dentro dessa categoria grande foi buscar esses saberes disciplinares, as disciplinas isoladas dos cursos, os métodos de avaliação dos cursos, e posteriormente relacionar eles, então, com concepções de educação que o Tardif nos traz, e relacionar isso também com aspectos da pedagogia da música, ok? Então, temos 3 subcategorias. Gente, peraí. Esse documento aqui não é o lá do Drive, né? Peraí, só botar o do Drive aqui e olhar para ele para me auxiliar. A primeira subcategoria, ela é chamada de musicalização através da interação. Isso porque ela pauta as oficinas da Fundarte que tem por base a musicalização e a introdução a aspectos musicais e a teoria musical. Ela é chamada de musicalização através de interação porque essas oficinas elas têm uma concepção, né, de educação, claro, de acordo com o Tardif, que foi muito presente no final dos anos 90 para cá, é famosa também ser implementada pela Escola Nova, né? E ela lida com os primeiros níveis metafóricos de conhecimento musical. Então, é quando o educando vai ter contato com formatos de som, sabe, texturas de som, parâmetros sonoros comuns, sabe, fazer oficinas que envolvam a socialização em volta dos parâmetros sonoros e não muito da teoria musical propriamente dita, né? Então, é por isso que os aspectos disciplinares, então, vão envolver isso, né? E nos curriculares vão envolver mais a forma de desenvolvimento e de conhecimento desses parâmetros e das formas básicas de música. A segunda subcategoria, ela é denominada musicalização enquanto arte, e eu já explico para vocês por que ela tem esse nome, né? Ela já gira em torno das oficinas de determinados instrumentos musicais que tem um ensino geralmente feito em conservatórios de música, sabe? Ou oficinas de teoria musical propriamente dita, vão acabar lidando com o segundo nível metafórico, de acordo com o Swanwick, que é quando as melodias elas passam a carregar sugestões afetivas, né? Quando eles começam a executar métodos e práticas, decorar frases e decorar movimentos musicais, então a gente vai estar trazendo um grau de significância. E o nome da categoria é musicalização enquanto arte, porque a concepção de educação, né, de acordo com Tardif, obviamente proveniente dessas aulas, tem base nos gregos, porque a arte para os gregos ela seria o conjunto de processos que vão criar uma ciência propriamente dita, né? Todo o processo de criação é bem nessa perspectiva grega da prática em função dela mesma, né? Com base então no resultado posterior. Por isso que essas oficinas de instrumentos estão aí. E a terceira subcategoria, ela é chamada de musicalização como prática voltada a valores. Ela está presente em oficinas de prática em conjunto, em oficina de apreciação musical, ou oficina de alguns instrumentos que são mais populares, no sentido de que o conhecimento para executar as coisas neles é mais acessível, por exemplo, violão, até mesmo guitarra ou teclado, sabe, que trabalha um pouco com a questão dos timbres. É prática voltada a valores porque tem uma concepção de educação também, que ela trabalha no terceiro nível metafórico, digamos assim, onde as relações que se criaram com as músicas, elas entram em união com demais experiências, onde as obras musicais, elas passam a pertencer a outros universos, outros estilos, né, e começa a se criar a própria relação do educando com esses estilos. E é por isso que a prática voltada para valores, esse tipo de concepção educacional exige do professor que ele tenha conhecimentos para conseguir lidar com diferentes situações sociais que vão estar ocorrendo, por exemplo, dentro de uma prática em grupo, onde vão ter divergências, né, sociais, socioculturais dentro do contexto dos alunos. Então, é por isso que essas oficinas estão divididas nessa categoria. Mas funciona assim, basicamente se pega quais são os aspectos disciplinares e curriculares, se associa a eles às concepções de educação e depois vê como elas entram em relação com as metáforas de Swanwick. É assim que funciona a categoria Elementos das Práticas Educativas. Ok?
Basicamente isso. Bom, então agora a gente entra para as categorias que falam mais especificamente né, das reportagens e dos vídeos. E aí aqui a gente tem a primeira, que é eventos educacionais de pesquisa em arte. Então, são 185 reportagens ao todo, é muita coisa para falar. E aqui a gente, então, tem as reportagens que falam especificamente dos encontros de instrumentos musicais e de orquestras. E aí aqui a gente entende tanto o instrumento musical físico, como também a voz, né, como instrumento musical. Então, nós temos também encontros de coros aqui, nós temos encontros de violino, acordeon, piano, violão, flauta doce, deve ter esquecido algum. Mas, enfim, são vários encontros, né, de instrumentos musicais e também de coros e de orquestras, que aí vem várias orquestras convidadas ou que querem, né, participar desse encontro, convidadas tanto aqui do estado como também de fora do estado, de todo o país. Teve inclusive uma orquestra de Brasília que veio se apresentar aqui. Então, né, eles vieram para esse encontro. Então, são eventos que acontecem todos os anos na Fundarte, exceto, né, em 2020, devido à pandemia, mas eles acontecem presencialmente, e aí tem workshops, tem apresentações dos alunos que estão ali aprendendo, né, enfim, tem várias atividades sobre, né, os instrumentos que estão sendo estudados. Tem o encontro de educação musical do RS, que aconteceu, né, do Rio Grande do Sul, que aconteceu, então, em 2018, na Fundarte, que reuniu educadores musicais de todo o estado para debater questões, né, de educação musical. Tem o Seminário Nacional de Arte e Educação, que aí nos anos de 2017 a 2020 nós tivemos 2 edições, o 26º e o 27º, que ainda está acontecendo devido à pandemia, ele foi prorrogado, né, para esse ano de 2021. Ano passado ele teve uma palestra sobre as questões etnorraciais, e aí ele permanece, então, esse ano com apresentações de trabalho, inclusive estamos pensando em levar, né, este trabalho da Fundarte para este Seminário Nacional de Arte e Educação. Então, nesse evento, nós temos apresentações de trabalhos científicos, nós temos palestras de professores convidados de todas as artes, né, as 4 áreas das artes, e também de educação, para falar, então, do ensino dessas artes. E nós temos, enfim, workshops, também oficinas, para que as pessoas de fora possam participar também, não só quem está dentro da Fundarte, mas também a comunidade. Temos também o Festival Brasileiro de Música Intimista, que é na verdade, é um festival em parceria com o Espaço Musical, que quer trazer bandas montenegrinas para que elas se apresentem, né, para a comunidade. Então, de um caráter um pouco mais intimista, né, mais acústico também, um pouco menorzinho, digamos assim, mas não menor, né? Menor no sentido de intimista mesmo, não de menor de valor, tá? Então, agora eu passo para o Marcos para falar dos vídeos. Certo. Complementando um pouco o que falou, Babi, dos encontros de orquestras, né? A importância que esses eventos têm para o público em geral, né? São eventos abertos ao público, e aí gera aquele momento de apreciação musical, é uma oportunidade de apreciação musical, né? Como tu falou, da questão de se apropriar daquele conhecimento. Então, falando sobre o vídeo, eu escolhi um vídeo aqui de um encontro de orquestras que reuniu a Orquestra Vila Lobos, o Grupo Saber Viver, a Orquestra Vida com Arte e o Conjunto Instrumental da Fundarte. São orquestras que são de jovens, né, e são feitas em projetos sociais, em serviços de convivência, e é uma troca legal entre eles, né, entre os músicos, entre as pessoas que estão apreciando, né. Falando sobre o encontro aqui do Seminário Nacional de Arte, achei interessante que esse trabalho também, desses encontros, também é divulgar o trabalho feito pelos alunos bolsistas da iniciação científica, extensão, docência, então é uma oportunidade também de divulgar o trabalho dos alunos, né? Acho que é bacana. E esse festival, por último, de música intimista, também tem um ponto que eu achei interessante, que em um dos vídeos, né, falaram
que é fomentar o turismo sustentável e problemas socioambientais, com homenagens também a grandes nomes da música brasileira, né, e valorizar a cultura brasileira. É isso. Então, a partir dos vídeos eu vejo. Bom, seguindo então, para a segunda categoria, então, que fala das reportagens e dos vídeos, nós temos as apresentações musicais dos alunos da Fundarte. Nessa categoria, nós temos exclusivamente as apresentações que acontecem durante todo o ano dos alunos mesmo de curso básico da Fundarte. Então, nós temos saraus, recitais, espetáculos, concertos dos alunos da Fundarte. Agora, em tempo remoto, a Fundarte está fazendo, nos últimos 2 anos aqui, um sarau a cada mês dos alunos da Fundarte, específicos de música. Então, nós temos vídeos desses alunos tocando alguma coisa, e isso está aberto ao público. Nós também tínhamos isso presencial, com a frequência um pouquinho menor, de 2 em 2 meses, e, obviamente, no final do semestre, para mostrar o que foi trabalhado durante o semestre no curso básico de música da Fundarte, tá? E uma coisa muito interessante aqui, que os espetáculos, eles são feitos de uma forma interdisciplinar. Então, os espetáculos são geralmente final de semestre ou final do ano, que acontecem em parceria com os cursos de artes visuais, dança e teatro. E, obviamente, música também, que traz, né, o que foi trabalhado durante o semestre. Então, tem todo esse contato também com essas 4 áreas das artes, que a Fundarte faz a questão de colocar junto, né? De trazer, então, a questão interdisciplinar. Temos também a Orquestra de Câmara da Fundarte, que faz apresentações seguidamente para mostrar o que está sendo trabalhado nesse grupo, tá? Nós temos as serenatas de Natal, que elas acontecem especificamente na época de Natal, que são, então, uma forma da Fundarte dar uma contrapartida para a sociedade e principalmente para o comércio local, que também patrocina a Fundarte. Então, um grupo de alunos, ou de violino, ou de violão, e às vezes tem várias ações, tem uma semana inteira de apresentações, e aí tem um grupo de violão, um grupo de violino, um grupo de violoncelo, um grupo de acordeon, que vai, então, em todos os comércios montenegrinos e tocam 5, 6 músicas ali, pegam suas coisas e vão para outro comércio e toca de novo. Então, nesse clima de Natal acolhedor, para, né, trazer um pouco de arte para o pessoal também que está ali circulando no comércio, tá? As apresentações em eventos, então, são apresentações que a Fundarte é convidada para tocar. Então, por exemplo, temos sempre eventos, né, na Estação da Cultura. Então, vários grupos da Fundarte também vão lá apresentar, como um grupo de choro. Também tem eventos da Câmara de Vereadores, que vai ter alunos ou um grupo específico da Fundarte que vai lá tocar também. Então, essa categoria, então, fala um pouco sobre isso. Agora eu passo para o Marcos para falar um pouco sobre os vídeos também. Bárbara, acho que praticamente tu falou tudo muito bem, assim, falou sobre tudo, mas, assim, eu ressaltaria a importância das ações que a Fundarte teve na pandemia, né? Porque nesse momento que a gente passou, deu aquele boom de lives, de shows e tudo mais, né? E foi um momento que todos nós tivemos que nos readaptar, e a Fundarte também conseguiu contribuir com espetáculos. Aconteceu um que foi bem comentado, do pianista tocando, né, num carro, passando. Então, acho que essas ações também são de extrema relevância para a comunidade, para o local. Ficaria só com esse ponto, assim. E é bem isso, assim, os vídeos meio que vão complementando também as reportagens, vão trazendo de forma física aquilo que a gente lê por escrito, né? Então, seguindo, programações culturais da Fundarte, são as programações, essa categoria, então, fala sobre as programações que a Fundarte faz para a comunidade. Então, não são necessariamente os alunos que estão ali se apresentando, mas sim bandas convidadas, artistas convidados, para enfim, levar o seu trabalho ali para a Fundarte. Então, nós temos a Agenda Cultural da Fundarte,
que é disponibilizada todo início do mês, que tem programação para o mês inteiro. Então, tem sempre acontecendo alguma coisa na Fundarte, ou virtualmente, agora na pandemia, ou presencialmente, então, quando estávamos presencialmente, né? Então, foram mais de 20 shows de artistas, né, vários artistas que foram trazidos pela Fundarte e que foram documentados, então, nestas reportagens. Os espetáculos, então, apresentações de artistas do mundo inteiro, teve artista convidado da Alemanha, da Holanda, da Bélgica, enfim, da Argentina, vem pessoal trazer o tango para a gente, enfim, é algo primoroso, né, essa agenda cultural da Fundarte. E nos vídeos aqui a gente tem 3 vídeos aqui para exemplificar. Aqui, essa apresentação do tango do bando é um grupo que celebrou os 30 anos de carreira na Fundarte, né? E também os 45 anos da Fundarte, perdão, na época, né? E esse espetáculo dos Beatles foi um espetáculo criado pelos alunos da Fundarte. Então, foi uma criação, né? Teve todo o envolvimento. Então, acho que interessante também. E, por último, esse espetáculo Caetano Brás, que eu queria ter visto, que eu fiquei encantado. É uma releitura do Caetano Veloso, com um grupo instrumental, assim, primoroso, inclusive um grande músico chamado do trompete. Então, é isso que a Bárbara falou. Tem a programação cultural é muito diversificada, amplificada. É isso. Excelente. Só diz de novo, é o Jorginho do trompete, né? Acho que deu uma cortadinha. Isso. Tá bom. Isso. Ótimo. Muito bom. E o mais interessante é que todos esses eventos são gratuitos e abertos à comunidade, né? Isso é bem importante a gente falar também. Seguindo, então, as trajetórias dos estudantes e professores da Fundarte, aqui nós temos reportagens que falam, então, dos alunos e dos professores. Então, aqui nós temos 2 meninas de exemplo, que é uma menina de 10 anos, que ama tocar violoncelo e violino, e que faz, né, termina um curso de violoncelo, se inscreve no violino, e aí se inscreve em outros cursos aí para tocar, e que ela né, está apaixonada por esse curso, e que adora, né, ir para a Fundarte, ter a sua aula, e que se sente muito orgulhosa, né, de fazer parte dessa instituição. Nós temos a Nicole, que é uma menina de 16 anos, que foi, então, vencedora, né, do Festival Online Vem Cantar com a Orquestra da USSM, que é a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Então, também é aluna da Fundarte e foi, então, vencedora desse festival. E aí está seguindo a carreira do canto lírico, né, e conseguiu vencer, assim, o primeiro festival. Um orgulho. Bom, seguindo os professores, então, nós temos 2 reportagens também sobre o Heine e sobre o Thiago Kreutz. O Heine, então, que dá aulas de violino, então traz a trajetória dele, onde ele se formou, né? Ele se formou na URGS, enfim, bacharel em violino, depois veio buscar, então, a licenciatura em música e hoje, né, é professor da Fundarte. Nós temos o Thiago Kreutz, que é o professor um dos professores de violão da Fundarte, então, que foi semifinalista do 2º concurso nacional de violão, né, e mostrando aí a qualidade dos músicos e professores que temos aqui na Fundarte. Pode seguir, prof. As comemorações, então, nós temos reportagens que falam sobre os aniversários, então, desde 2017 a 2020, 44, 45 e 47, não tivemos o de 46, mas, enfim, temos aqui os outros, os restantes, que tiveram programações também, né? E que foram muito comemorados. Também temos a graça de termos prêmios, né, de educação do RS de 2018, pela qualidade dos 4 cursos, né, nas áreas das artes, música, dança, artes visuais e teatro. Então, a Fundarte recebeu este prêmio. Temos também o prêmio Funarte Decentrarte, que é voltado ao projeto Ação Comunitária. Então, a Fundarte recebeu um prêmio por excelência de projeto, por tentar levar, né, descentralizar a arte da sede da Fundarte para outras localidades. E também tenho muito orgulho de ser prof de violão desse projeto, né? Enfim. O 26º, então, Prêmio de Líderes e Vencedores, também foi vencido pelo Ação Comunitária.
Então, também de uma forma de valorizar, então, esse projeto. Pode seguir, prof. E os projetos multidisciplinares são todos os projetos sociais que a Fundarte está, né, promovendo. Então, nós temos ação comunitária, que nós temos aulas de violão, nós temos bandas, nós temos aulas de dança, teatro e workshops de artes visuais, que então levam para fora da Fundarte, para outras instituições, o ensino de arte, tá? E aí nós temos várias escolas por Montenegro inteiro, né, que abraçaram esse projeto e estão tendo aulas, né, dessas disciplinas, tá? Nós temos o projeto Me Inclua Nessa, que é um projeto específico para as pessoas que têm necessidade. Então, nós temos musicalização, nós temos artes visuais, dança, música e teatro, enfim, todas as quatro áreas dentro desse projeto Me Inclua Nessa. Temos o projeto Guitar Band, que até o Rubens Mar, eu acho que faz parte do grupo aqui, estava participando desse projeto, que então levou, né, o ensino de guitarra especificamente para as escolas, também tiveram várias apresentações, e foi uma forma de divulgar, né, também o ensino de guitarra. O projeto Dançar, que tem o objetivo de levar dança para todos, em diferentes idades, desde os 3 aos 94 anos de idade. E também nós temos o projeto Cordas, que é voltado a violoncelo, violino e viola, né? Que também, então, tem uma faixa etária imensa, né, de alunos. Pode passar, prof. Então, aqui a gente deixou para fazer a análise específica desses dados no final, para não ficar tão comprido, apesar de que está enorme aqui, porque a pesquisa realmente é muito grande, nosso artigo já está com quase 40 páginas, enfim. Então, a gente traz aqui o início da nossa análise, tá? Então, o Kramer, ele traz que a pedagogia da música ocupa-se com as relações entre as pessoas e as músicas, né? Sobre os aspectos de apropriação e transmissão. Então, vejam, aqui o Kramer também traz um conceito que o Roger Chartier traz, que é a apropriação. Então, aqui a gente consegue já interligar esses dois autores. E por 2 pontos também, que o Kramer traz os contextos históricos que estão presentes na música também, para o Zeitgeist, que é o espírito, né, da época, o espírito daquele tempo, que toca determinados estilos musicais. Então, aqui, a história cultural também é movida por esse Zeitgeist, tá? E aí, pelas questões epistemológicas que a Fundarte tem, tanto na questão do PPP, quanto na questão das apresentações e de ser uma instituição cultural que promove sempre e difunde a arte e a cultura, a gente está interligado sempre às diversas disciplinas, a gente tem contato com as artes visuais, a gente tem contato com a história, a gente tem contato com a psicologia. Então, a Fundarte também procura sempre trazer, através dessas ações, né, uma vasta gama de disciplinas que podem contribuir para o conhecimento musical propriamente dito, né? Então, acho que pode passar, prof. Depois eu passo para os colegas se quiserem complementar também. E aí, aqui eu trago um pouquinho o Roger Chartier, então, que fala que aqui uma reflexão minha a partir minha e dos colegas, obviamente, não estou falando só de mim, a partir das leituras do nosso referencial, que o ensino variado de instrumentos musicais proporcionados pela Fundarte, aparente através dessas reportagens e demais, né, materiais que a gente coletou, revela noções de apropriação, representação e prática cultural, que é aquilo que a gente falou, né? A Fundarte proporciona o conhecimento, as pessoas também se apropriam daquilo e também se colocam isso como uma vestimenta para se representar perante a sociedade. Isso é, de fato, o impacto que a gente está procurando, né? Que a nossa pesquisa quer saber. Qual é o impacto? O que a Fundarte faz para impactar, né, a nossa sociedade? Então, através dessas ações, ela impacta dessa forma, construindo intelectualmente, né, os alunos que estão ali fazendo os cursos, como também a comunidade que vai lá conhecer sobre a música que é tocada no interior de Brochir, sobre a música que é tocada no interior de São Paulo, entende? Então, essas coisas a gente consegue também pôr em prática cultural. Bom, e arrisco dizer, né, que a própria Fundarte, ela tem um ambiente próprio,
institucional construída ao longo de seus 48 anos de fundação. A Fundarte é capaz de aliar e disseminar as mais diferentes formas de expressões artísticas e também de ensino musical ao âmbito social próprio. E aí, assim, a gente termina os resultados e análises. Então, eu estava respondendo aqui para o Marcos. Então, muitas questões aqui nós já temos esse vislumbre das considerações finais, né? Mas então, assim, qual é a história da Fundarte no que diz respeito ao ensino de música e essa contribuição, então? Nós acreditamos que essa história, ela é longa, ela é rica, potente e traz uma contribuição imensurável para não somente os estudantes que estão ali, podendo, né, desfrutar desse trabalho maravilhoso que vem sendo feito ao longo dos anos, mas também a comunidade, porque esse ensino extrapola, porque ao ter um aluno, um filho, enfim, ali estudando, isso vai para casa também destes familiares, né? Então, essa história, ela é muito grande, ela contribui bastante, e há um ensino que se estende da Fundarte às casas das pessoas, né? E esse tipo de ensino de música que a Fundarte tem oportunizado, e aí, assim, eu trabalhei 24 anos na Fundarte, foi, na verdade, o meu grande primeiro emprego e um lugar onde eu aprendi muito, aprendi a ser professora, efetivamente, ali na Fundarte. E esse tipo de ensino, eu quero dizer que é bem importante, dizer que a Fundarte está sempre buscando uma atualização no que diz respeito às metodologias de ensino, não somente de música, mas de arte como um todo. E muito desta alimentação que existe também se dá por conta dos encontros artísticos, pedagógico-artísticos, e eu gostaria de caracterizar o Seminário Nacional de Arte e Educação, que já trouxe e continua trazendo inúmeros pensadores teóricos e profissionais, então, que pensam em torno da arte, né? Então, é bastante diversificado, tanto no que diz respeito às metodologias do ensino de instrumento, quanto também da parte mais musicológica, vamos dizer assim. E os professores que atuam e que atuaram na Fundarte, eu quero dizer que isso é outra riqueza, que nós tivemos, inclusive, Miguel Proença envolvido no ensino da Fundarte e tantas pessoas que estão aí, mundo afora, ensinando. Por exemplo, me lembro agora do Alexandre Ritter, que é professor de contrabaixo na URGS, que é um grande contrabaixista e que foi nosso professor lá, foi meu aluno, foi nosso professor lá também. Então, são tantas pessoas, e ao trazê-las também, é isso que a gente está buscando, mostra a potência dessa instituição. E agora a Bárbara mesmo mencionou o Tiago Kreutz e tantos outros que foram premiados, que estão ali oportunizando este ensino. E os grupos musicais que a Fundarte tem ou teve também são inúmeros. E aí eu me lembro que trabalhei muito com o Carlos Calazans de Almeida, que Deus o tenha, nosso querido integrante da OSPA também, era nosso professor de viola, e ele coordenava, regia a orquestra da Fundarte, que depois vai dar origem à orquestra SESI Fundarte, a Orquestra da Fundarte, e tantos outros grupos que nós tivemos. Eu mesmo tive a felicidade de ter um grupo de canto gregoriano, Vox Noctis, né? Nós éramos um grupo vocal e cênico também, e cantávamos em latim, canto gregoriano. Então, são tantos os grupos, e isso tudo, com toda essa história, essas apresentações musicais que ocorreram e que ocorrem, são inúmeras. Me lembro também de um outro evento que nós tínhamos semanalmente, que eram os PArtes, Projetos Encontros de Arte, toda quarta-feira, por volta das 17 horas. Vinha gente do Brasil todo se apresentar ali, né? Então, realmente é uma riqueza enorme esta instituição maravilhosa. E nesse sentido, então,
Quero dizer que, além de estar sendo um prazer fazer essa pesquisa, ela faz justiça à história de uma instituição que tem que ser acalentada, cuidada, e as novas gerações têm que conhecer essa história a fim de dar valor e que isso não se perca, né? Então, já para deixar abrir um pouco para as discussões, essas são as nossas referências, algumas delas, porque são muitas, e o nosso muito obrigada deste grupo aí, deste quinteto aí, de quarteto de trabalho. É isso. Então, acho que é bem importante abrir um pouco, porque o pessoal, muitas vezes que não conhecia a história, se apavora, né? Acho que é o Romeu. Tu tá com a mãozinha levantada, meu amor. Pode já? Deve. Desculpa, era o Rubens Mar. Te passei na frente. Rubens Mar, ou tanto faz também, você fala em seguida, sem problema. Tá bom, eu vou começar então. Porque eu fico esquecendo das coisas também, então é bom já fazer na frente. Então, parabéns pelo trabalho. Não conhecia muito o trabalho de pesquisa do Marcos e da Babi, mas do Guilherme Bom, é amigo desde o ensino fundamental e também já fiz algumas pesquisas com ele, né? E eu achei muito show o trabalho. Eu estava, em algum momento, meio perdido no sentido de... Mas daí uma coisa que talvez eu tenha dificuldade, assim, quando coisas longas eu acabo me perdendo de entender quais eram os questionamentos. Eu não sei se é aberto a sugestões também nesse momento, mas eu acho que talvez em um próximo momento de apresentação, eu acho que a professora encerrou muito bem respondendo especificamente os questionamentos, e talvez deixar isso um pouco mais claro antes de começar a apresentar os dados em algum outro momento, para a gente entender isso um pouquinho melhor. Mas eu acho que depois, com a fechadura, ficou tudo bem claro. E eu fiquei com uma dúvida, assim, que é meio que até curiosidade de quem também faz pesquisa para o Guilherme, que é tentar entender que, eu sei que já tem uma trajetória, assim, de pesquisa com essa questão de processo de ensino, principalmente, né, desde lá do PIBID, mas de entender como que tu conseguiu identificar nos documentos de que forma que apareciam esses modos de ensino da Fundarte. Porque, pelo que eu entendi, eram reportagens, né, de que forma que vocês foram identificando esses aspectos, assim. Não sei se me fiz claro. Acho que pode falar, Guilherme. Ok, na categoria, Romeu, naquela categoria que eu falo dos aspectos disciplinares e dos métodos de avaliação, aquilo tudo ele não está sendo exprimido a partir dos vídeos, tá? Aquela primeira categoria, ela trata especificamente do plano de curso, onde a gente vai ter a relação disciplinar, né, de cada etapa de cada curso. A gente vai ter o método de avaliação e o método que a oficina vai ser aplicada. A gente também tem uma pequena contextualização do professor, né, para ter uma noção dos saberes institucionais que ele tem, né, como bagagem. E daí, a partir daí, a gente vai espremendo. Por exemplo, eu achei que na oficina de violino tem tais saberes disciplinares. Daí tem lá o posicionamento do arco, essas coisas. Então, a gente busca daí alguma concepção de educação que vá, né, contemplar isso, e também faz relação com quais das etapas do aprendizado de música, quais as metáforas, né, de Suano que vai se encaixar melhor nesse aprendizado. No caso do violino, é a segunda, né, quando eles já estão começando a aprender o que é uma frase e a criar um sentimento em volta daquela frase e tal. Então, é basicamente nessa perspectiva. Primeiro, a gente pegou os saberes do Tardif e tentou encontrar onde que eles estavam, né? Onde que eles estavam naquele documento, foi pintando, que nem eu e você já fizemos muitas vezes em documentos, né? Foi pintando uma corzinha para saber disciplinar, outra corzinha para saber curricular, e daí depois que já estava tudo coloridinho, foi só encaixar os trechos das teorias que funcionavam melhor, né? Não sei se eu respondo a tua pergunta. Sim, porque eu fiquei pensando, nossa, que matérias de jornais específicas que mostram como é o processo de ensino. Que jornal, hein? Excelente. Outra coisa já que é importante falar é que a categoria que nós trabalhamos juntos e mais colocamos transversalizações foi essa primeira. A segunda e as outras vocês podem ver que os dados eles estão mais brutos,
porque a gente está trabalhando, né, devagarinho, porque a transversalização acredito que é a parte mais difícil de fazer da pesquisa, né? Porque você tem que ter muito subsídio de muitos referenciais diferentes e na hora de construir confunde, né? É bem complicado mesmo. Mas a gente começou já através da primeira e está indo devagarinho uma por uma. Excelente. Juntos. Muito obrigada, Romeu. Ótimo. Rubens Mar, meu anjo. Oi. Oi, meu amor. Bom, na verdade, o meu comentário, na verdade, é mais um parabéns para vocês aí, para a Babi, para o Guilherme e para o Marcos. E comentar uma coisa, que enquanto vocês estavam falando, me passou um filme na minha cabeça. Eu sou natural de Bento Gonçalves, né? Tenho orgulho, óbvio, né, de ser serrano e tal. E Bento é uma cidade que tem muitos músicos muito bons lá, não por eu ser de lá. E eu diria assim que do estado é o lugar que mais tem roqueiro e bluseiro, assim, porque eu cresci ouvindo blues e rock e músicos de mão cheia de verdade, assim, de verdade, gente que está tocando em mundo afora, que saíram dali. E enquanto eu crescia, existe um lugar que a Prof. vai lembrar que se chama Casa das Artes. E eu cresci ali em Bento procurando um lugar para estudar música e só encontrava em escolas. E a Casa das Artes, ela era, naquela época, uma biblioteca praticamente. Passados os anos, eles conseguiram uma sede e hoje existe um teatro lá, e onde eles trabalham dança, teatro, artes cênicas também e música, na Casa das Artes. Mas isso só aconteceu depois que eu vim morar em Montenegro, por causa das circunstâncias da vida. Quando eu cheguei aqui em Montenegro, me chamava a atenção que cada quadra que eu andava tinha um gaiteiro tocando. Eu ouvia assim, andando nas ruas, ouvia as gaitas tocando, ou sopros, via ônibus de bandas aqui, e eu falava para minha, na época, namorada, dizendo, nossa, como tem músico aqui, né? Aí ela dizia, por causa da Fundarte, por causa da Fundarte, eu não conhecia. Morei anos aqui e virei aluno da Fundarte, tocando guitarra. Eu tenho um grande amigo que está no grupo aqui, que não sei se ele está hoje, mas é o Rodrigo Koschenborg, que é o primeiro amigo que eu fiz aqui em Montenegro, que também já estava em função com a Fundarte, já era maestro, enfim, se formando, e dizia, vai para lá estudar. E eu não via, assim, não dava muita importância, essa é a verdade. E quando eu entrei na Fundarte tocando guitarra, que daí comecei a conhecer os músicos e conhecer a Fundarte em si, aí eu vi o seguinte, que a Fundarte é o que eu sempre quis que a Casa das Artes lá em Bento fosse, mas já é há muitos anos. Então eu queria dizer para vocês assim, excelente trabalho de vocês, e é uma pérola, a Fundarte é uma pérola. Aquela coisa de que santo de casa não faz milagre, às vezes pode parecer que... A minha esposa estudou na Fundarte, ela toca violão, ela foi aluna da Fundarte, ela estudou lá e eu conheço o meu cunhado estudou lá, toca baixo hoje, tocou em bandas comigo também. Ou seja, a música, se existe algum responsável pela música ser pungente nessa cidade aqui, é a Fundarte. Em Bento eu não sei o que é, eu acho que é água, não sei. Mas aqui é a Fundarte, com certeza. Eu acho que todos os louros de coração para vocês. Eu não sou santo de casa, então eu estou tentando fazer um milagre e dizer para vocês que parabéns, a Fundarte merece vida longa, porque que quiçá outra cidade tivesse uma Fundarte. O mundo ia ser bem melhor. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Luiz Marcos. Muito obrigada pelos comentários. Excelente, muito importante mesmo, né? Que bom. Acho que finalizamos, então, a apresentação da pesquisa. Nós vamos passar, então, a seguir uma breve apresentação do projeto de extensão, só para compartilhar com vocês um pouco de outra coisa que a gente está fazendo, porque a gente não faz uma coisa só, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, e também a Cibele e a Daniela estão junto nesse trabalho.
eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Acho que... Só um pouquinho, que eu acho que ele ficou nervoso aqui. Só um pouquinho que eu vou fazer de novo aqui, que eu acho que ele, às vezes ele encrenca. Agora sim, acho que vai. Ok. Então, acho que a Cibele está aí também, né? Então, deixa eu apresentar o pessoal que está envolvido, então, a Daniele, eu e a Cibele, que são os colóquios sobre pesquisa em folclore. Não sei se a Cibele está aí, se ela está com a câmera. Ok. Então, esses colóquios sobre pesquisa em folclore, surgiu essa ideia por um convite, uma solicitação da Comissão Gaúcha de Folclore, em parceria também com a Fundação Santos Hermann. Então, a gente tem aqui o logo de 73, que são 73 anos da Comissão Gaúcha de Folclore, e está apresentando, não? Tá conseguindo, estão enxergando? Ok. Estamos, Sim. mas está na capa, prof. Não sei se a senhora mudou de... Ainda não. Tá. Eu não estou vendo nada. Hein? Ah, tá tudo. Não, tá ainda na capa, tá direitinho. Então, houve esse convite. Eu integro a Comissão Gaúcha de Folclore já há muitos anos, integrei a Comissão Nacional de Folclore na gestão em que a professora Rose Garcia foi presidente, eu era secretária. Então, eu tenho uma história também na Comissão Gaúcha de Folclore. E dito isso, então, houve este convite para que pudéssemos, então, organizar e começar as pesquisas em folclore com a Comissão Gaúcha de Folclore. Na verdade, essas pesquisas aconteciam com a professora Rose, mas eram muito mais ligadas à universidade. Então, a gente entende que a universidade possa ajudar. Isso é importante para nós da UERGS também, nos associarmos a essas instituições que também investigam outros aspectos da cultura, dentre os quais o folclore se insere. Então, aqui estão envolvidos os nossos dois grupos de pesquisa, o Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, o ArtCid, e Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, o Grupem, promovendo estes colóquios sobre pesquisa em folclore. Então, essa ação está oportunizando e objetiva isso, né, de estudos, momentos de estudos, de conteúdos que fazem parte da teoria do folclore e a prática da pesquisa na área, que se transversaliza, obviamente, a pesquisa como um todo em ciências humanas. E pretende, no final desse trabalho, que vocês vão ver vai até o final do ano, organizar esse grupos de pesquisa para que possam, então, pensar em investigações a serem realizadas sobre folclore, quer tenha transversalização ou não da educação. Então, integrando e constituindo a comissão de pesquisa da Comissão Gaúcha de Folclore. Então, a quem que é destinado esse trabalho? É destinado a integrantes da Comissão de Folclore, e não a todos, a alguns que já têm alguns conhecimentos, e também a alguns estudantes nossos da graduação e pós-graduação. Basicamente, nós estamos atualmente com a Daniele e com a Cibele, que são minhas orientandas
do mestrado, cujas temáticas transversalizam com a questão do folclore. Por isso, então, essa participação. Como é que é, então, organizado este trabalho? Está estruturado em encontros síncronos e assíncronos. O total desta carga horária será de 60 horas. Sincronamente, nós nos encontramos a cada 2 semanas, sextas-feiras, às 19 horas. Estes encontros, que somam 15, darão, então, uma carga horária síncrona de 15 horas. O que mais que a gente tem? Além, então, estes são todos os encontros. A gente, então, ontem realizou o encontro do dia 18, trabalhamos, e aí eu preparo, então, esse trabalho, e também, mais adiante, teremos a participação em termos de fala da Daniele e da Cibele, em termos das questões do folclore. Ontem trabalhamos sobre essa conceituação da teoria do folclore, foi bem importante. Aí, a seguir, falaremos sobre o fato folclórico, folclore, abrangência do folclore, e não são pessoas somente ligadas à educação e tampouco à música, porque o folclore, ele é uma área, é um campo de estudos interdisciplinar, multidisciplinar. Muitas vezes, para investigar uma manifestação folclórica, é importante que tenhamos o pessoal da história, da música, do teatro, por exemplo, ou se for algo mais ligado, por exemplo, aos fitoterápicos, como os chás caseiros, por exemplo, precisamos pessoas dessa área também para a gente trabalhar. Exatamente, Fábio, Canva. Aprendi com vocês. Então, estes 15 encontros que a gente está tendo e teremos, irão até 3 de dezembro, com o quê? Um seminário final de avaliação. Por quê? Num determinado momento, eu vou falar sobre a pesquisa, sobre como fazer pesquisa, e faremos, então, rodas de discussões sobre as pesquisas que o pessoal quer fazer, e pretendemos finalizar com um projeto de pesquisa, cada um dos colegas, que pode ser também em dupla, enfim, não há problema, para que a gente, então, pense isso, apresente nesse seminário final, porque o ano que vem será o ano em que começaremos a empreender essas pesquisas. Isso vai ser muito legal, porque serão muitas pesquisas para trabalhar questões como costumes, como também é gigante esse também, Babi, para a gente trabalhar uma série de coisas e levar, é o que a gente quer, o folclore, os estudos do folclore, a um patamar que é um patamar de importância, porque atualmente nós estamos numa espécie de senso comum do folclore, e eu acho que isso foi construído, infelizmente, que coloca como algo menor, não tão bem feito, que não importa. E ontem eu estava dando a aula do encontro, antes assim, que a gente parece que é tudo empoeirado, quem trabalha com folclore, tudo coisa de velho, que ninguém entende ou tampouco quer entender. A minha própria pesquisa de dissertação trouxe isso, né, da concepção das crianças sobre folclore. Então, falando nisso, então temos esses encontros síncronos, que eu comentei com vocês, que são 15 horas, e estas restantes 45 horas são todas essas leituras, estes trabalhos, que eles já estão acontecendo, porque há uma vasta leitura já que foi selecionada para o pessoal, para poder constituir este projeto de pesquisa. Então, ficando assim, essa organização dos colóquios. O que se pretende? Porque não termina nunca aí, né? A gente quer organizar esse material produzido e fazer uma publicação, hashtag, né, publica, e aí nós vamos divulgar tanto no material, principalmente das redes sociais da CGF, mas eu não sei se vocês recordam, em reuniões de extensão, que eu falei da importância de termos um espaço no nosso site dedicado aos estudos de folclore. E aí nós poderemos também estar colocando estes encontros que estamos tendo, que todos estão sendo gravados, e esta produção
que a gente está fazendo. E também não posso esquecer da produção que a Daniela está pensando nos seus produtos do mestrado, e também a Cibele, que está pensando nos seus produtos. Então, vejam que a gente tem bastante material aí para trabalhar. Então, já iniciaram, né, esses encontros em 21 de maio, e a gente está fazendo isso. Não acontece em uma hora, eu quero dizer. Ontem foi até 8h30, mais ou menos, porque o pessoal se estende falando, e que é muito bom, né? Porque, assim, são encontros que, para mim, eu quero dizer que são reencontros com o folclore, trazendo aí à tona a lembrança da minha querida professora Rose Marie Reis Garcia, que me introduziu nos estudos de folclore, e graças a ela que eu conheço isso, e depois fui adiante nessas pesquisas. Então, eu já falei da questão das pesquisas, né, do implementar pelos seus integrantes, e quem mais quiser se associar, está aberto o trabalho aí. Eu fui extremamente rápida para a gente poder ter uns momentos finais aí de conversa, que eu acho que é importante, mas contei para vocês, eu acho que é importante que vocês conheçam e saibam o que está acontecendo além das pesquisas que a gente está fazendo, e os grupos de pesquisa aqui são um momento para a gente estar compartilhando isso aí. Então, deixo aberto a perguntas, se for para mim, para a Daniele ou para a Cibele, estamos abertos a sugestões, contribuições e perguntas também. Prof. Cristina, se me permite falar um pouquinho? Claro que sim. Então, pessoal, fiquei muito feliz com esses colóquios, porque amplia, né, bastante assim, a perspectiva da minha pesquisa, e estar no grupo ali com pessoas que já têm uma caminhada com essa temática, né, é assim muito relevante para que eu também aprenda e que me aprofunde, né, porque há coisas que a academia não conta, né, quem conta são aqueles que viveram ou que pesquisaram. Então, tem um pessoal ali que é muito potente, assim, muito importante nessa história do folclore, e que desenvolveram pesquisas assim interessantíssimas, né, que infelizmente não vêm sempre a público, né, Prof. Cristina, e que a gente tem se aprofundado. E como é que eu chego nesse espaço ali da Comissão Gaúcha, né? Foi um convite da professora Cristina, a minha Cibele, para que a gente acompanhasse um curso anterior, né? Então, dali das nossas conversas e tudo, a Prof. Cristina mencionou, olha, seria interessante, né, iniciarmos, então, uma ampliação dessas pesquisas, um aprofundamento, porque, como foi falado por ela, né, há um senso comum sobre o folclore que também atinge o meio acadêmico, que sempre bate nesse discurso de que o folclore é menor, que é algo antigo, que é algo cristalizado, porém ninguém pesquisa sobre para saber se depois da modernidade isso avançou. E a gente sabe que avançou. Temos documentos recentes, temos pessoas que são resistência nessa área, né? Então, é importantíssimo que a universidade ela amplie, então, essas pesquisas, esse olhar, essa temática que é tão importante para nós nesses tempos da pós-modernidade, né? Então, assim, agradeço o convite. Para mim, uma oportunidade ímpar de estar contigo nisso e com a Cibele. Querida, a alegria nossa, que bom. Tiaguinho, meu anjo, fala, querido. Não, eu ia só comentar, né, tipo, é maravilhoso esse trabalho, e isso que a Dani falou, tipo, o meio universitário, ele tem uma grande resistência, realmente, com essa questão folclórica, né? Eu lembro que quando eu entrei na minha primeira formação, as primeiras aulas, a gente lia textos, assim, de conhecimento, senso comum e o conhecimento científico, né? Como, tipo... tipo, não que não deva se pensar, né, as diferenças e tal, mas eu lembro que era uma ênfase muito grande, o conhecimento científico é o certo, e o restante, daí, os gregos, antes eles pensavam, né, através dos mitos, e como se os mitos fossem algo, né, depois, bem posteriormente, assim, teve um professor ali na academia que ele trabalhava muito a questão da mitologia, né, e dos mitemas, de como isso é importante, como é algo que,
né, tá presente em todas as culturas, né, e que diz de algo de uma verdade também. Então, mas no começo eu lembro que era muito enfatizado isso. E o folclore, né, é outra, né, outra face do conhecimento que é super importante e muitas vezes se confunde nisso, né, de achar que é um conhecimento menos importante, né, só que ele fala de uma realidade, ele fala, né, de uma historicidade, né, então é algo muito importante, e para nós na música, então, mais ainda, né, porque ele tá junto com a história da música, a questão do folclore, né, se a gente for ver. Então, a evolução da música, ela é junto com a evolução do folclore. Então, parabéns mesmo pelo grupo, assim, é essencial, eu acho, assim. Que legal. Que bom, Thiago, obrigada. E é interessante, assim, que é tão forte essa questão do preconceito e eu vivi isso, porque a minha vida toda eu vivi muito o folclore, sem tão pouco ter me apercebido disso. E aí eu encontro, e isso foi uma felicidade, encontro a professora Rose na faculdade, e ali eu começo a me associar a ela, e fui monitora de folclore, fiz pesquisas com a Rose do folclore, aí fiz a minha pesquisa, que foi a primeira que eu fiz, que foi sobre as cantigas de Ninar, aí a Rose orientou, e isso eu fui trabalhando, e naturalmente, quando eu fui pensar no meu mestrado, veio a temática do folclore, e eu a acolhi, e aí eu investiguei o que os alunos pensavam sobre folclore, música folclórica, enfim, as concepções, e neste meio tempo em que eu estava fazendo a dissertação, houve todo um movimento muito forte contra o folclore, trazendo a questão da terminologia da cultura popular, contrapondo, de uma certa maneira, tentando matar o folclore. E aí eu fico pensando, o problema que é isso, porque a gente não tem que matar uma coisa, a gente tem que trazer o que a gente quer trazer, mas tudo pode coexistir, né? E a história ela é importante, e todo o fato, o folclore, ele vem desde 1846, e por que acabar com o termo que foi cunhado há tanto tempo e com tanto cuidado por um arqueólogo, né, que era o William John Thompson. E aí, assim, foi bem complicado na época, quero dizer para vocês. Tanto que o meu doutorado eu direcionei a outro aspecto que ainda continua na minha vida, com certeza, e que vai continuar, mas agora, a partir da publicação do livro, vamos dizer assim, em 2019, que eu volto a me relacionar com isso, e agora de uma maneira diferente, acredito que talvez com mais maturidade, para poder solidificar esses conceitos e dizer que também tem lugar para o folclore, tem lugar para tudo nessa vida. A gente pode pesquisar sobre tudo. E a academia e a universidade tem que fazer jus ao nome. Ela tem que ser universal. E tem que estar todo mundo ali, quer concordemos ou não, né? Então, esse foi, assim, realmente tem sido um desafio, e é muito bom que, com esta ampliação no próprio mestrado, a gente abre também portas para outras pessoas entrarem e investigarem, né? Acho que é mais ou menos por aí. Que bom. Não sei se a Cibele quer comentar alguma coisa, Cibele? Não sei se ela tá aí. Quer comentar algo, querida? Sim, eu estou aqui, prof. Tá me vendo bem? Sim. Quer comentar, meu anjo? Não, eu acho assim, ó, esse projeto, esses encontros do folclore está sendo muito importante para nossa aprendizagem, principalmente agora em relação ao mestrado, a nossa pesquisa, está enriquecendo bastante nossos trabalhos. E eu acho uma honra estar participando, cada vez eu aprendo mais, tanto com a professora, né, com os encontros que a professora organiza, com as outras pessoas também que participam dos encontros, com a Dani. Então, assim, que nem eu coloquei agora há pouco ali no chat, são encontros riquíssimos, são encontros assim, que vale a pena participar. Até seria ótimo se pudesse fazer um curso assim, mais amplo, que pudesse abranger mais pessoas ainda, para as pessoas terem mais conhecimento em relação ao folclore, que é uma temática muito interessante e tão pouco trabalhada. Isso aí, então, tá nas possibilidades de produtos de vocês também, né, meus anjos? Que bom. E assim, fica a dica, né? Vamos chegando ao final desse mais um encontro nosso querido
de sábado, e nós vamos fazer uma coisa que a Fabiane disse que é quase que impossível, mas nós temos uma pessoa maravilhosa dentre nós aqui, que eu amo de paixão já há bastante tempo, que é o Marcos, que está de aniversário hoje, e nós vamos cantar este parabéns contemporâneo. Essa coisa doida aí, né, Fábio? E a Fábio vai tocar chocada. Faz propaganda contra para o Ergs, esse parabéns. Então vamos lá. Quem é que rege? Vamos ver. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul! Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho. Obrigado, querido. Obrigado. Muitos anos de vida, tudo de bom, seja muito feliz. Nós somos muito felizes com a tua presença aqui, amado. Então vamos fazer um retrato, gente. Todo mundo faz. Carinho. Querido. Então vamos lá. Vamos fazer pose, porque senão depois a Bárbara me xinga, que ela fica fazendo biquinho.